Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo. Olha só, o Flamengo pode receber a qualquer momento uma proposta do Corinthians para tirar o Gabigol do Flamengo. Olha só, reviravolta no Flamengo, movimentação forte no mercado. Tite também pediu o Léo Ortiz do Bragantino. Tem muitas novidades aqui no nosso canal, mas eu gostaria que você chegasse aqui primeiramente explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho, se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui todos os dias temos notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Nós vamos então analisar o vídeo, o comentarista falando aí sobre o nosso Mengão. Vamos analisar então nesse momento as últimas informações do Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal do Charla Podcast e também ao canal do Vene Casagrande, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Torce o nariz e tudo mais. Gabigol no Corinthians, André, seria algo grande? E como você vê isso? Porque eu vi você respirando fundo. Então, eu prefiro começar pela segunda pergunta que você me fez, Felipe. Como eu vejo, né? Então, pelas próprias palavras do Vinícius Nicoletti, um abraço, Vinícius, bom trabalho aí, se proteja da chuva. O presidente do Corinthians disse que o Gabriel Barbosa tem a cara do Corinthians. Isso é uma declaração que revela a opinião dele sobre esse jogador. Eu acho bem discutível que ele tenha a cara do Corinthians. Mas estamos tratando de opiniões, né? Você pode concordar com o presidente do Corinthians. Eu, de novo, eu acho, não sei, não me parece uma coisa assim uma afirmação assim tão fácil de fazer, tão evidente. Mas tudo bem, né? No fundo, o que isso importa? O presidente dizer isso é um indício de que há uma negociação? É claro que não. E aí o Nicoletti exemplificou os problemas, né? O Gabriel tem contrato com o Flamengo, então ele é um jogador sob contrato em outro clube no Brasil. O Corinthians não tem dinheiro para pagar a multa rescisória, então não pode tirá-lo do Flamengo, se ele quiser, claro, antes do contrato terminar. Mas aí pode ter a influência da situação do jogador no clube onde ele está. É verdade. No caso de insatisfação, as coisas podem se precipitar e, de fato, não parece que o Gabriel está muito satisfeito no Flamengo desde que a comissão técnica do Tite assumiu. Dizem que eles não se gostam, não sei. Apenas porque o Tite não levou o Gabriel para a seleção brasileira e houve aquele cântico mal educado quando o Flamengo ganhou títulos, né? Que o Gabriel entoou também uma musiquinha mal educada em relação ao Tite. Não me parece que isso tenha servido, ainda mais para um cara experiente no futebol como o Tite, para envenenar as relações com o Gabriel de uma vez por todas. Agora, se está claro para todo mundo no Flamengo, e eu não sei se está, estou só colocando uma situação que é hipotética, se está claro que o Gabriel não faz parte dos planos, se o Flamengo como clube não conta com ele, aí é uma outra situação, ele estaria livre daqui a algum tempo para decidir para onde vai jogar e talvez o Corinthians seja uma opção. Mas até agora, o que o presidente disse a respeito dele ser a cara do Corinthians, mas o Corinthians não ter meios para contratar o Gabriel, tudo isso me sugere uma situação muito difícil e que talvez esteja sendo usada para esconder o péssimo, né? Para tentar disfarçar o péssimo ano que o Corinthians teve, as perspectivas para a temporada que vem que são bastante duvidosas, a necessidade de renovar o elenco, de contratar um monte de gente sem orçamento para isso, todas essas coisas que são de fato importantes e que deveriam estar tomando o tempo das pessoas que tomam decisão em nome do clube, mas dá mais repercussão, evidentemente, falar do Gabriel. Eu continuo achando que isso é algo bem distante, a não ser, claro, que o Gabriel tenha pessoalmente tomado a decisão que ele não vai mais jogar no Flamengo. Isso pode ter acontecido? Pode. Ele não falou isso ele obviamente não disse isso em público, não sei se ele tomou essa decisão ou não. Para responder a sua segunda pergunta e não tomar mais o seu tempo sobre esse assunto, Felipe, e na hipótese de acontecer uma saída do Flamengo para o Corinthians. Aliás, essa é outra questão. Por que o Flamengo facilitaria a saída de um jogador que está sob contrato para um outro clube brasileiro?
É uma outra pergunta que o presidente do Corinthians ainda não respondeu. Mas vamos pensar que tudo isso foi resolvido. Todos esses problemas foram superados. E o Gabriel saiu do Flamengo e foi jogar no Corinthians. É claro que é grande. É claro que sim. Olhe de quem nós estamos falando. A renovação do Everton Ribeiro continua com indefinição. Por quê? O departamento financeiro, que é o departamento... Tem vários departamentos internamente no Flamengo que são contra a renovação do Everton Ribeiro, que foram contra a renovação do Bruno Henrique, que são contra a renovação do Gabigol nesse momento. Mas quem encabeça essa situação toda de ser contra é o departamento financeiro. O departamento financeiro bate na tecla que não é para renovar com Everton Ribeiro. E a decisão está, obviamente, com o Landim. O departamento de futebol insiste, dizendo que é um jogador importante por mais uma temporada. O departamento financeiro e outros departamentos dizem que não, que já deu, que é um jogador caro, que não consegue entregar mais, que isso pode atrapalhar as finanças do clube, o orçamento do clube. Enfim, continua esse embate aí em relação à renovação do Everton Ribeiro. Por outro lado, o Flamengo vai receber um reforço caseiro, digamos assim. Matheus Gonçalves, que foi emprestado ao Red Bull Bragantino no segundo semestre de 2023. O jogador fez 13 partidas pelo Red Bull Bragantino, sendo 4 como titular, deu uma assistência, não fez gol, a verdade é essa, mas deu uma assistência. Antes mesmo dele partir para o Red Bull Bragantino, ele já tinha feito também 13 partidas com a camisa do Flamengo. Ele fez boas atuações nos tempos de Vitor Pereira, marcou 2 gols, um deles foi até contra o Botafogo, vocês vão se recordar. O Flamengo jogou com uma garotada e o Matheus Gonçalves fez até um gol no Botafogo. Eu penso o seguinte, mas antes de dar minha opinião, a informação, tá? O que a diretoria do Flamengo pretende fazer com o Matheus Gonçalves? Quer receber o Matheus Gonçalves, quer avaliar o Matheus Gonçalves no início da pré-temporada, que vai ser no dia 8 de janeiro, é quando começa. O Tite acompanhou a trajetória do Matheus Gonçalves lá no Red Bull Bragantino. A diretoria e a comissão técnica do Tite querem observar de perto. Ah, Vene, por que não vende logo? Vamos lá. Lembrando, hoje o Flamengo é um clube que, entre aspas, não precisa de dinheiro, ou seja, não está desesperado para fazer receita com venda de jogadores. Qual clube hoje vai chegar aqui no Flamengo e vai oferecer pelo menos 20 milhões de euros? Mas por que você está falando esse valor? Porque uma pessoa da diretoria do Flamengo falou, olha, a gente não vende o Matheus Gonçalves por menos de 20 milhões de euros. Qual clube hoje vai chegar? Pode ser clube da Europa, enfim, vai oferecer ao Flamengo 20 milhões de euros de Matheus Gonçalves. Eu não consigo enxergar isso acontecendo, de verdade. Então, se é para vender por menos, é melhor deixar o Matheus Gonçalves no elenco, trabalhar esse garoto que tem um potencial absurdo, já mostrou isso, tanto com a camisa do Flamengo quanto com a camisa do Red Bull Bragantino, e é isso que a diretoria do Flamengo vai fazer. Eu acho que a diretoria está certa. Eu não vejo motivos para ter pressa em vender o Matheus Gonçalves nesse momento. Pode ser um jogador importante, inclusive no primeiro semestre, quando o Flamengo vai disputar o Campeonato Carioca, tem o início do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e aí o Flamengo utiliza o Matheus Gonçalves, quem sabe na janela de transferência do meio do ano, que é como o Flamengo vai firme mesmo na Europa, traz um jogador para a posição. Mas nesse momento acho que a diretoria está certa em manter o Matheus Gonçalves no elenco. Outro jogador aí que pode sair do Flamengo, vai sair, é o Gabriel Noga. Resta saber para onde. O Volta Redonda iniciou tratativas com os empresários do Noga. Inclusive o diretor do Volta Redonda me confirmou a informação que ligou para o empresário do Noga, que gostou do papo, que foi muito bem recebido. E agora os empresários vão avaliar junto com o jogador e também com o Flamengo para ver as possibilidades. Mas o Volta Redonda está louco para contratar o zagueiro Gabriel Noga. E por falar em zagueiro, o Flamengo negocia com um zagueiro que se chama Léo Ortiz. E por que negocia com esse zagueiro? Primeiro, o Flamengo entende que no mercado nacional ele é o jogador que tem os melhores requisitos para chegar ao elenco rubro-negro nesse momento, para substituir teoricamente o Rodrigo Caio, e a gente sabe que existe a possibilidade do Pablo sair, que é um jogador que não consegue render com a camisa do Flamengo, e também do Fabrício Bruno. A qualquer momento o Fabrício Bruno pode receber uma proposta de um jogador que se destacou e ele partir. Então o Flamengo entende que o Léo Ortiz, custo-benefício nesse momento, vale muito a pena. Mas ainda não tem uma proposta oficial feita ao Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino entende que o Léo Ortiz é um jogador valorizado, não vai facilitar, muito pelo contrário, quer receber pelo menos 6 milhões de euros nesse jogador, mas o Flamengo vai insistir a pedido do Tite. O Tite quer a contratação do Léo Ortiz.
Inclusive tem outros zagueiros que foram mapeados pela diretoria do Flamengo, mas o Tite quer o Léo Ortiz, e é por isso que a diretoria do Flamengo vai continuar tentando a contratação desse jogador. Outra negociação que está em andamento, você já sabe, é a do De La Cruz. Eu não vou ficar aqui sentando na frente do celular e dizendo, olha, beleza, tem novidade. Não tem grande novidade, o Flamengo continua conversando com os empresários do jogador, o jogador continua dizendo sim aos empresários e também ao Flamengo, dizendo que quer jogar no Flamengo. Então, nesse momento, as informações que eu tenho são essas de mercado de transferência do Flamengo. Além disso, o Flamengo vai ao mercado em busca de um lateral direito, de um lateral esquerdo, e não é só um zagueiro que o Flamengo quer trazer, não. O Flamengo quer trazer mais do que um. Léo Ortiz e mais um. Pelo menos foi isso que me relataram. Tem também a possibilidade de contratar um volante. O Flamengo tem essa pretensão, digamos assim. E tá certo, tem que contratar. Eu não enxergo mais o Gerson como volante. Não sei o que vocês pensam. Tudo bem, o Alan volta, beleza. Mas eu não consigo mais ter confiança no Gerson como volante e nem no Thiago Maia. Não vejo mais o Thiago Maia rendendo aquilo que já rendeu com a camisa do Flamengo. Então acho que o Flamengo está certo sim em ir ao mercado em busca de um volante. Vamos falar sobre a reunião entre Flamengo e Caixa Econômica Federal sobre a construção do estádio próprio. O jornalista Lauro Jardim, do Jornal Globo, diz o seguinte: a reunião, a primeira entre Flamengo e a Caixa, ocorrida há 2 semanas, para discutir seu estádio na zona portuária do Rio de Janeiro, foi considerada frustrante pelo banco. Motivo: o clube, representado por Rodolfo Landim, não tinha qualquer projeto detalhado, só tem o plano de erguer uma arena num terreno que pertence à Caixa. Não ficou muito claro o que eles querem, diz uma pessoa com acesso às negociações. Bom, isso aqui é vergonhoso, né? Não adianta nada o Flamengo querer a construção do estádio próprio, ficar levantando essa bandeira e não ter um plano, não ter algo organizado, não apresentar um projeto. Como chega numa reunião sem nada na mão e fala, não, a gente só quer construir o estádio próprio aí no terreno que pertence a vocês. Tá, e aí? Cara, feio, vergonhoso isso que aconteceu, relatado pelo jornalista Lauro Jardim. Isso não pode ocorrer. O tamanho que o Flamengo tem, a grandeza que o Flamengo tem, não pode dar esse mole numa reunião tão importante. Eu repito, eu sou a favor da construção do estádio próprio, mesmo se continuar utilizando o Maracanã, que eu acho que o Flamengo, o clube Flamengo, merece dizer, o torcedor do Flamengo merece dizer, o meu clube tem um estádio próprio, porque só falta isso. Só falta isso. O Flamengo tem tudo conquistado em sua história, tudo. O Flamengo é um clube grande, mas muito grande. Inclusive, é um dos poucos, só Flamengo e São Paulo nunca foram rebaixados aí para a Série B. O Flamengo ainda pode bater no peito e dizer isso, mas falta a construção de estádio próprio. Agora, dessa maneira, fica inviável, sem organização, sem um planejamento, sem um projeto. Feio, pegou mal para o presidente Rodolfo Landim, segundo relatado aí pelo jornalista Lauro Jardim. Mudando de assunto, vamos falar de mercado da bola. Eu vou falar do De La Cruz agora, porque eu vou deixar o Gabigol por último, porque o assunto Gabigol para mim, sério, gente. Vamos lá, vamos falar de De La Cruz. O Demichelis, técnico do River Plate, admitiu saída de De La Cruz. Em entrevista coletiva ele disse o seguinte, abre aspas, com o Nico, que é o De La Cruz, há um compromisso de venda, certamente vão levá-lo. Ele é um dos melhores jogadores da seleção do Uruguai e do futebol sul-americano. Espero que não venham buscá-lo, mas duvido que não venham. Fecha aspas. Ele é um jovem, abre aspas novamente, ele é um jovem muito desequilibrante, tem características mistas que pode fazer um jogador ofensivo ou defensivo. Certamente virão procurá-lo. Fecha aspas. Já foram procurá-lo. Isso aí não é segredo para ninguém, é o Flamengo que está muito próximo de contratar esse jogador. E para vocês entenderem, quando ele diz aqui há um compromisso de venda, esse compromisso é firmado junto com o jogador, quando o De La Cruz quis sair na última janela de transferência para o Flamengo, e o River Plate da ocasião segurou e falou, cara, na próxima janela a gente promete para você que vai dar uma facilitada, a gente promete ouvir melhor as propostas, enfim. E esse compromisso de venda não é só com o jogador, porque o River Plate ele tem 50% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 50% pertencem ao Liverpool do Uruguai.
esse clube também tem um desejo de vender o De La Cruz, de vender os 50%, para poder fazer dinheiro agora. Então há um compromisso, entre aspas, de venda com várias partes envolvidas nessa situação. E o Flamengo, repito, é o clube que está muito próximo de contratar o De La Cruz. Teve uma pessoa que me mandou um e-mail, cara, perguntando assim: Vene, eu não entendi. O Flamengo está disposto a pagar 16 milhões de dólares, mas por que esses 16 milhões de dólares não podem ser 8 milhões de dólares, sendo que o River Plate só tem 50% do jogador? Gente, o River Plate é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% dos direitos econômicos pertencem ao Liverpool, só que o River Plate é dono de 100% dos direitos federativos. Ou seja, o River Plate, ele pode escolher a forma de negociação, ele pode bater na mesa e dizer o seguinte: não, a gente só vende se for pela multa rescisória. E o Liverpool do Uruguai nada pode fazer, porque os direitos federativos são todos do River Plate. Vocês entenderam? E direitos econômicos é isso, é o valor. Por exemplo, se o Flamengo pagar os 16 milhões de dólares da multa rescisória, 8 milhões vai para o outro clube que tem 50% e 8 milhões de dólares fica com o River Plate. Vocês entenderam? Agora, por conta disso que o River Plate dificulta, até porque não vai ficar com o valor integral da negociação. Para finalizar nosso vídeo, galera, uma informação que veio agora de São Paulo, do Cereto, jornalista, que eu acompanho, inclusive, tem uma certa credibilidade lá em São Paulo, e ele publicou o seguinte: Corinthians deve procurar o Flamengo amanhã, no caso segunda-feira, para apresentar uma proposta oficial por Gabigol. O atacante Yuri Alberto e o volante Fausto Vera serão oferecidos uma possível troca. O camisa 10 rubro-negro é o sonho de Augusto Melo, novo presidente do Timão. Galera, quem quer Yuri Alberto, amigo? Tá de brincadeira. Eu não queria falar sobre isso, mas eu fui obrigado a falar porque a quantidade de gente que me procurou, essas pessoas preocupadas com uma possível saída do Gabigol para o Corinthians, eu resolvi falar sobre isso. Vamos lá. É o seguinte: o Augusto Melo, que foi candidato à oposição agora na eleição do Corinthians, que ocorreu dias atrás, ele, durante a pré-candidatura, a candidatura, ele disse o seguinte: ele estava com um discurso de que não, a gente vai gastar menos, não vamos fazer contratações, temos que pensar no lado financeiro, a gente tem que fazer uma reformulação financeira no clube. Beleza, ele ganhou com esse discurso, ok. Depois de ganhar, o que ele fez? Ele já liberou aí o Renato Augusto, ele já liberou o Gil, já liberou o Juliano. Correto, está fazendo certo. Agora ele está com um discurso que quer contratar o Gabigol. Gente, com todo respeito ao Corinthians, o Corinthians não tem bala financeiramente falando para chegar aqui no Flamengo e contratar o Gabigol. Ou vocês acham que o Flamengo vai aceitar quanto por Gabigol? Yuri Alberto e Fausto Vera? Eu até acho que o Fausto Vera cairia bem no elenco do Flamengo, tá? Yuri Alberto não. O Fausto Vera cairia bem. Agora, vocês acham que o Flamengo vai liberar o Gabigol facilmente assim? Gente, para! História para boi dormir. E eu lamento muito ver mais um dirigente ganhando um pleito com um discurso, digamos assim, mais pés no chão, e agora iludindo o torcedor dizendo que vai tentar a contratação do Gabigol. É claro que não vai conseguir. É claro, eu mesmo posso chegar lá no Flamengo e tentar a contratação do Gabigol. Ou sei lá, Niterói Futebol Clube pode tentar a contratação do Gabigol? Claro que pode. Mas o Flamengo vai pedir o quê? 20 milhões de euros. O Corinthians vai pagar 20 milhões de euros? Não vai. O Corinthians vai pagar um salário de mais de 1 milhão para o Gabigol? Tem condições financeiras para isso? Então é o torcedor corintiano que fica iludido, é o torcedor do Flamengo que fica iludido achando que o Gabigol tem chance de sair do Flamengo para ir para o Corinthians. Fica todo mundo iludido nessa história. É claro que isso não vai acontecer, gente. Não tem condições. O Gabigol outro dia estava perto de assinar a renovação de contrato dele com o Flamengo até 2028. Eu repito, o Gabigol quer continuar no Flamengo. O Gabigol tem esse desejo de renovar o vínculo dele, que atualmente vai até dezembro de 2024.
Então hoje não tem a menor possibilidade do Corinthians contratar o Gabigol. Acho até que o Flamengo poderia fazer uma graça, chegar lá no Corinthians e contratar o Fausto Vera. Repito, para mim cairia bem no elenco. Essas são as informações e as minhas opiniões. Podem comentar à vontade aí se vocês concordam, discordam. Fiquem à vontade aí, isso aqui é uma democracia. O que tu se imagina fazendo como treinador? Você já falou, você tem a ambição de conquistar a Champions como treinador? Conquistar a Champions da forma que for, até de roupeiro. Eu quero conquistar a Champions, não me importa nada. Assim, é muito difícil, né? Eu ainda penso como jogador, eu ainda acabei de parar de jogar. Esse programa é ao vivo fazem, sei lá, hoje é sexta, eu parei... Quarta-feira foi o último jogo que eu fiquei no banco. Não faz nenhuma semana da minha despedida, eu ainda não tenho na cabeça. E é muito difícil chegar aqui e falar assim, pô, eu como treinador, você isso, você aquilo, você isso, você aquilo. Eu vou dar a vida pra tentar. Eu acho que eu vou ser bom. Eu acho. Também eu achava que ia ser bom e ia chegar no Flamengo quando era pequeno. Consegui. Eu não sei se eu vou conseguir como treinador, mas que a minha paixão por esse esporte, a minha motivação, a minha alegria de estar no campo, nossa, isso aí eu tenho certeza que vai me dar muitas alegrias por isso, né? Vai me dar muito retorno, porque o futebol, ele preza muito isso. Se você dá tudo que você tem pro futebol, ele te devolve. Se você não der tudo, se o futebol não for uma prioridade na tua vida, com certeza você não vai chegar onde você quer. E nesse ponto aí, por exemplo, eu tô tranquilo, porque eu amo esse esporte, eu faço isso desde que eu nasci e eu vou continuar nele. Agora, eu não posso dizer agora aqui que eu vou conseguir chegar lá, né? Mas o que eu vou tentar, com certeza. Não vou dormir até conseguir. Você tem o sonho de treinar o Flamengo, obviamente? Com certeza, com certeza. Vai acontecer. A gente falava fora do ar, né? Se teu plano é... Tu tá fazendo o curso CBF, né? Depois tu tá fazendo o A, depois tem o Pro. Não sei se você vai, de repente, lá na Europa fazer o UEFA. E eu queria saber se no teu planejamento, se você ainda nem parou pra pensar nisso, você passaria por o que lá na Espanha chama do Castilha ali, passaria por baixo. Não, o Castilha, cara, você gosta muito do Real Madrid, né? Incrível, cara. Que cara... O Castilha é Real Madrid, o Castilha é o time B do Real Madrid. Eu gosto. Caramba, mas cara. Eu vou trazer da Espanha, eu vou pra lá agora, eu vou trazer uma camiseta do Atlético pra você. Pô! Eu vou trazer, não compra, não Cotioneiro. Cotioneiro. Por favor, ele tem que ficar aqui, ó. Vai ficar. Aqui, você ó, vai assinar aqui. ela, fica aí. É isso aí. Aí fica... Colocar a forma também. Porque eu queria saber, eu te perguntei isso fora, se você é aquele... Porque tem profissional que recebe um convite, ingressa uma comissão técnica já no profissional, aí ele faz um laboratório e daqui a pouco tem a oportunidade. Ou então pega um sub-20, pega uma equipe dessas de juniores pra fazer aquele processo mesmo e depois sobe. Você já pensou nisso ou ainda tá naquele... Acabei de jogar agora, calma. Tem outro técnico brasileiro na Europa, né? Que é raro, né? Hoje em dia. É raro. No primeiro momento, assim, eu me dediquei ao Flamengo, né? Esse ano, me dediquei a jogar, eu tentei conquistar minha vaga no time titular até o último jogo tentei. E, bom, agora acabou, assim, não minto pra vocês que passou pela minha cabeça todas essas opções. Começar na base, começar no profissional, começar como auxiliar, começar como, sei lá, na Europa, começar aqui no Brasil, passou tudo na minha cabeça. Sim. E eu tenho opções. Algumas opções lá, tenho algumas opções de auxiliar. Tem alguns treinadores que já ligaram pra mim, tem a opção de começar sozinho, tem a comissão de... No Flamengo tem a opção? Aí é isso que com o Flamengo eu ainda não conversei, né? Porque a gente combinou de conversar quando acabasse a temporada. O Flamengo tem outras prioridades, né? Tem contratações a fazer, tem jogadores que tem que sair, tem jogadores que tem que entrar. Então, assim, tranquilo, eu tô de férias. Quer dizer, tô de férias, tô lá fazendo o curso da CBF, né? Tô lá fazendo o curso de vocês, né? Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligadinho aí no nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim que a gente for te vendo mais notícias e informações, nós vamos trazendo pra vocês aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.